Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak. E hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo mais pedido por vocês pela nação brasileira, que é o Bookshelf Tour. E eu tava enrolando pra fazer porque as estantes estavam um pouquinho desarrumadas, mas eu dei uma organizada. Então hoje eu vou finalmente fazer. Eu tenho duas estantes separadas, tem essa aqui, que vai até lá em cima, que é pra livros em português, e essa aqui do meu lado pra livros em inglês. Eu vou começar com a estante em português e depois a de inglês. Se você tiver interesse só nos inglês, sei lá, pode pular pro final do vídeo que é mais pra lá, beleza? Então é isso, aproveitem e a gente se vê depois. Então este é meu quarto e aqui é a estante de livros em português e ali do lado tem os livros em inglês e eu vou começar por essa aqui. Os livros aqui na primeira estão um pouquinho caindo, né? Então vou tomar cuidado pra não derrubar. Primeiro eu tenho Ratos, O Segredo de Jasper Jones, A Menina que Roubava Livros, O Hipnotista, Perdão Leonard Peacock, Extraordinário, Como Eu Era Antes de Você, Pequena Abelha, Delírio, Feita de Fumaça e Osso. E agora que eu vi que tá errado aqui, o primeiro é Em Busca de Wondla e depois Um Herói para Wondla. Círculo, O Circo da Noite, No Escuro, Garota Exemplar. Aí eu tenho só o primeiro livro dessa série do Rick Riordan, que é A Pirâmide Vermelha. Depois eu tenho 4 da série dos Heróis do Olimpo, que é O Herói Perdido, O Filho de Netuno, A Marca de Atena e A Casa de Hades. Em seguida eu tenho 2 livros do David Nichols, o primeiro é Um Dia e o outro é Resposta Certa. Depois tenho A Síndrome E, do Frank Trilles. Aí eu tenho os 4 livros do Crepúsculo, que eu não vou tirar e mostrar, porque todo mundo já conhece, né? Então é Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, da Stephenie Meyer. Se tiver na ordem errada, vocês me perdoem, mas eu não curto a série, então... Depois eu tenho aqui um bonequinho que eu ganhei de um inscrito lá na Bienal, Percy Jackson e os Olimpianos e os Arquivos do Semideus. Aí eu tenho 5 livros da série do Percy Jackson, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Depois, Bela Maldade, da Rebecca James. 3 livros do John Green, A Culpa é das Estrelas, Cidade de Papel e O Teorema Catherine. Amanhã Você Vai Entender, da Rebecca Stead. E Gênesis, do Bernard Beckett. Não são todos os livros da Intrínseca que eu tenho, tem alguns mais lá em cima. Eu costumava organizar por editora, mas depois, quando foi chegando mais livro, não deu mais pra organizar dessa forma, então eu tô organizando por encaixou e ficou ali e tá bom. Depois tem alguns da Novo Conceito, então o primeiro é Garotas de Vidro, da Laurie Halsell Anderson. 3 livros da série Bruxos e Bruxas, o primeiro é Bruxos e Bruxas, depois O Dom e O Fogo, todos do James Patterson. Depois eu tenho O Sonho de Eva, que é um livro nacional que eu gostei bastante, Olho por Olho e Paperboy, do Pete Dexter. Aí tem os 3 livros dessa trilogia do Mago Negro. O primeiro é O Clã dos Magos, A Aprendiz e por último O Lorde Supremo, A Filha do Louco, Starters, da Alyssa Price, Fênix, a Ilha, do John Dixon, Cuco, da Julia Crouch, A Menina que Semeava, da Lu Arvonica. Eu não recomendo esse livro. Aqui eu tenho esse ônibus amarelo, estilo americano, que eu vou tirar aqui pra não atrapalhar. Em seguida eu tenho 3 livros do Clive Cussler, O Reino, O Espião e A Caçada. Eu tenho Anne e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins, Quarto, da Emma Dunhill, A Corrida do Escorpião, da Maggie Stiefvater, O Falso Príncipe, da Jennifer A. Nielsen, A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. E aqui os 3 livros da trilogia Mundo em Caos, do Patrick Ness. O primeiro é O Motivo, A Missão, por último, A Guerra. Eu amo essa trilogia, recomendo pra todo mundo, muito bom, a distopia, e é isso. Ali atrás, escondido, foi o único lugar que eu consegui encaixar. Tem os livros do Guia dos Mochileiros da Galáxia e do Scott Pilgrim, eles estão ali atrás, então eu não vou conseguir pegar. É Melhor Não Saber, do Chevy Stevens. Os 4 livros da Maldição do Tigre, A Maldição do Tigre, O Resgate do Tigre, A Viagem do Tigre e O Destino do Tigre, que é o último livro da série. Quer dizer, eu acho, né? Em seguida, Feche Bem os Olhos, do John Verdon, Água para Elefantes, nessa edição horrenda, Inferno, do Dan Brown, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss e O Temor do Sábio, A Passagem, do Justin Cronin, Sob a Redoma, do Stephen King, O Atlas Esmeralda, do John Stevens, Oxapollock e o Mundo Invisível, e essa capa horrível, A Idade dos Milagres, da Karen Thompson Walker, A Menina que Fazia Nevar, da Grace McLean, Brilho, da Amy Kathleen Ryan, Paralelos, do Leonardo Alckmin, Adeus por Enquanto, da Laurie Frankel. Esse livro é um amor, gente, leiam. Alma Nova, da Jodie Meadows, muito ansioso pra ler, todo mundo fala muito bem. Os Únicos, do Aaron Starmer, 1Q84, da Haruki Murakami, O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald,
Fraude. As Crônicas de Nárnia, volume único. Essa edição é bem antiga, não sei se é essa que o povo fala que é da Avon. A Menina Submersa, Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, Senhor dos Anéis, As Duas Torres e Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E O Hobbit também, do Tolkien. Que eu tenho os dois primeiros livros da série O Monstrologista, e o primeiro é O Monstrologista, e depois A Maldição do Êndigo. Dois primeiros livros da trilogia Reiniciados, o primeiro é Reiniciados, e depois Fragmentada, da Terry Terry. Depois eu tenho Marley e Eu, do John Grogan, O Jogo do Exterminador, que é o livro do filme Ender's Game, do Orson Scott Card, maravilhoso. Os dois primeiros livros de A Seleção, o primeiro é A Seleção, e A Elite, na verdade o meu tá em inglês, porque Kyoju ganhou de presente e veio em inglês, daí eu troquei o meu em português com ele. Depois eu tenho Fora da Lei Barulhentos e esse título enorme, que é um livro de contos. E por último, na primeira estante, Flua-me as Lágrimas, disse o policial, que vocês conhecem, né? É o meu livro mais detestado de todos os tempos. Essa é a primeira estante, então vamos agora pra de cima. Aqui começa a segunda estante, aí eu tenho esse negocinho aqui que abre. Aqui eu tenho um box da Marian Keyes, que tem 3 livros, Sushi, Melancia e Férias. E aqui embaixo são todos os livros do Harry Potter, do 1º ao 7º. É a primeira edição que eu li quando eu era criança, tá aqui ainda comigo. E tá bem velhinha, e não vou mostrar porque Harry Potter todo mundo já conhece. Pois tem A Morte da Luz, do George R.R. Martin, Fios de Prata, do Rafael Dracon, O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs, Desastre, da S.J. Brown, e Jogador número 1, do Ernest Cline, o meu queridinho da vida. Aí aqui em cima eu tenho a minha TBR Jar e o box de Dragões de Éter, do Rafael Dracon, e é o Dragões de Éter com a capa antiga, então chorei. Condenada, do Chuck Palahniuk, Sobrevivente, do Chuck também, e Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon. E por último ali, também não vou mostrar, os box do Guerra dos Tronos, tem em português e em inglês ali em cima, que eu quebrei a cara porque o inglês é super difícil, eu não consegui ler e eu tive que comprar então em português. Em seguida aqui em cima tem o Lua de Larvas, da Sally Gardner, meu queridinho também, muito bom. O Jardim Secreto, Zumbis vs Unicórnios, é uma coletânea de contos por vários autores. O Boneco de Neve, do John Nesbo. 1356, do Bernard Cornwell. Azincourt, do mesmo autor. Leviatã, do Scott Westerfeld. O Diário de Nick Twisp. Aí eu tenho um livro aqui do Assassin's Creed que nem sei porque ele tá aqui, não lembro quando eu comprei ele. Grau 26, A Origem, do Anthony Zuiker. O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Em seguida, não gritem, eu tenho os livros da Cassandra Clare. Eu sei que às vezes eu vou perguntar, então eu já vou falar quais eu li e quais eu não li. Cidade dos Ossos, já li esse livro. Cidade das Cinzas, eu parei aqui, não comecei a ler esse ainda. Aí eu tenho os 3 de As Peças Infernais e eu só li os 2 primeiros, que é o Anjo Mecânico, o Príncipe Mecânico. Tem também a Princesa Mecânica, mas esse eu ainda não li. 16 Luas, da Margaret Stoy e da Kemi Garcia. A Misteriosa Sociedade Benedict, do Trenton Lee Stewart. Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. A Desconstrução de Mara Dyer, da Michelle Hodgkin, maravilhoso, né? Não preciso nem falar nada. E eu não estou com a evolução aqui porque tá emprestado para uma amiga, mas era para ser o próximo livro. Pequeno Irmão, Floresta Sombria, do Matt Haig, Flash Forward, do Robert J. Sawyer, O Diabo Veste Prada, da Lauren Weisberger, Feios, do Scott Westerfeld. Sophie Kinsella, Fiquei com o Seu Número. E aqui tem os 3 primeiros livros do Diário da Princesa, também não vou tirar. O Caso da Chácara Chão, do Domingos Pellegrini. Aí aqui eu tenho 2 livros de uma série que eu não gosto, mas uma amiga me emprestou, forçou eu a ler. Só que ela foi embora de Londrina e deixou os livros aqui comigo e eu não li até hoje, que são do Diários do Vampiro. E eu não curto essa série, então não vou ler. Gregor, o Guerreiro da Superfície. E Gregor e a Segunda Profecia, que são de uma série da mesma autora de Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Sorte ou Azar, da Meg Cabot. Mentes Sombrias, da Alexandra Bracken, maravilhoso, também amo esse livro. Videntes, da Libor Bray. Partials, do Dan Wells. A Quinta Onda, do Rick Jensen, preciso muito ler esse livro que todo mundo fala muito bem. Eleanor Park, da Rainbow Rowell. Senhor Segunda-feira, do Garth Nix, da série As Chaves do Reino. E Century, o Anel de Fogo. E por último ali, não vou conseguir, gente, porque é bem no canto aqui, tem a minha mesa, eu não consigo subir aqui. Mas são alguns livros da Agatha Christie e Poliana Moça. Aqui em cima eu vou tentar não cair da cadeira e não derrubar tudo. Primeiro tem o box da Torre Negra, do Stephen King. Não vou mostrar um por um, tá, gente? Mas tem o box completo aqui. Terra de Histórias, O Feitiço do Desejo, do Chris Colfer. Aí eu tenho a trilogia do Legend, que é Legend, Prodigy e Champion. Depois eu tenho
O Doador de Memórias, da Lois Lowry. O que me faz pular, da Naoki Higashida. 1984, do George Orwell. O Palácio de Inverno, do John Boyne. O Garoto no Convés, também do John Boyne. Noah Foge de Casa, adivinha de quem? Do John Boyne. O Mundo de Sofia. O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Festa no Covil, Juan Pablo Villalobos. O Mágico de Oz, nessa edição fofa, Never Sky, Sobre o Céu do Nunca, da Verônica Rossi. E O Filho do Vento, do Kenneth Opel. Depois eu tenho Coração de Tinta, da Cornelia Funk. A Maldição da Pedra, da mesma autora. Cidade Mágica, do Drew Lerman. Coisas que Ninguém Sabe, do Alessandro Davenia. A Resposta, da Catherine Stockett. Os Escritos Secretos, do Sebastian Barry. Filha da Floresta, da Juliette Merlier. O Código do Apocalipse, do Adam Blake. O Cavaleiro Fantasma, da Cornelia Funk. As 13 Relíquias, do Michael Scott e Colette Friedman. Mariah Mundi e a Caixa de Midas, do J.P. Taylor. A Bússola de Ouro, do Philip Pullman. A Faca Sutil também é da mesma trilogia, eu não tenho o último livro ainda. A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Prince of Thorns, do Mark Lawrence. Chamado do Cuco, do Robert Galbraith, né, que na verdade é a J.K. Rowling. Calafrio, da Meg Steve Potter. As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Kibosky. Que bosta, né, esse livro. Divergente e Insurgente. Mr. Sebastian e o Fantástico Mágico Negro, do Daniel Wallace. O Circo Mecânico Tresalt, da Genevieve Valentine. Aí tem a série do Maze Runner, tá na ordem, tipo, do último pro primeiro, então tem o Arquivos. Ordem de Extermínio. A Cura Mortal, terceiro livro. Prova de Fogo, segundo livro. Correr ou Morrer, é o primeiro. E aqui tem os dois da trilogia Grisha. O segundo é o Sol e Tormenta. E o primeiro, o Sombra e Ossos, todos da Lee Bardugo. Cinder, da Marissa Mayer. Os Litigantes, do John Grisham. E Caminhos da Lei, é o único livro que eu li dele, de contos, bem bacana. A Mulher Perdida, Tim Winton. O Histórico Infame, de Franklin Landau Banks. O Azarão, do Marcus Zuzak. E Se Fosse Verdade, do Mark Levy, né, eu acho. Encontrar Você, do Mark Levy também. O Aprendiz, do Joseph Delaney. Insígnia, da S.J. Kincaid, maravilhoso, eu amo esse livro. A Ilha dos Dissidentes, da Bárbara Moraes. É Sério, Estou Brincando, da Ellen DeGeneres. Nós os Deuses, do Bernard Werber. A Lista Negra, da Jennifer Brown. Primeiro livro da Academia de Vampiros, O Beijo das Sombras, da Michelle Mead. Limmer Glass, O Encontro dos Dois Mundos, da Diana Black. Depois eu tenho A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. O Torreão, da mesma autora. Os Três, da Sarah Lotz. Ladrões de Sonhos, da Meg Steve Otter. A Lição de Anatomia do Temível Dr. Lewison, do Enéas Tavares. Quando Tudo Volta, do John Corey Wally. O Wildcards, O Começo de Tudo. E Wildcards, Ases nas Alturas, do George Martin. Tem um livro do World of Warcraft, que é um jogo que eu amo, A Ruptura. Tem um livro cristão, Agora Sim o Noivo Pode Beijar a Noiva. Silo, do Hugh Howey. O Rei Demônio, da Cinda Williams Kima. Os 4 livros das Brumas de Avalon. A Guerra dos Fae, da Ellie Cassie. Quem Sabe um Dia, da Laurie Graham. Que eu tenho Alma e Metamorfose, a continuação. Eu Sou o Número 4, Destino e Travessia, os 2 primeiros. Iluminadas, da Lauren Bilks. E Poseidon, da Anna Banks. Agora aqui eu tenho Eragon, A Espada de Kuromori, do Jason Rohan, muito bom, muito legal. Os Goonies, Kisama, O Império dos Capoeiras, do Michael Tenfen. A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos, do John Russo. Carta de Amor aos Mortos, da Ava Delaria. O Teste, da Joelle Chabonier. Claros Sinais de Loucuras, da Carrie Harrington. O Fofo, Lindo, O Futuro de Nós Dois, do Jay Asher e da Caroline Malker. Onde a Lua Não Está, Nathan Filler. Ladrões de Planeta, do Dan Crocus. E A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Os últimos aqui da estante é o Battle Royale, Star Wars, Sangue Quente, do Isaac Marion. Os 13 Tesouros, da Michelle Harrison. E Graffiti Moon, da Cat Crowley. Aqui no canto, para acabar, eu tenho uma página de cada vez. E o meu Destrui-se Diário. Pois eu tenho 2 livros que eu recebi em parceria com os autores. Primeiro é Sensores, do Ita Luiz. E O Continente Lemúria, também, do Vinícius. E aqui eu tenho uma caixa que eu guardo todos os presentes e cartinhas e coisas que vocês mandam. Então tá tudo aqui, coisas que eu ganhei da Bienal também. E é isso. Agora vamos para os meus queridinhos livros em inglês. Como eu só tenho um relógio aqui com coisas de Londres. The Cuckoo's Calling, Chamado do Cuco. Nipped Bread, não sei falar o nome desse livro, do James Patterson.
Ready Player One, do Ernest Cline, que é o jogador número 1. Tell the Wolves I'm Home. The Arithmetist, do Brandon Sanderson. Across the Universe, da Beth Revis. Never Fade, que é a continuação de Mentes Sombrias, da Alexander Bracken. Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, também já foi lançado aqui no Brasil. Fangirl, da Rainbow Rowell. Crew, da Jennifer Albin. What's Left of Me, da Kat Zeng. Pathfinder, do Orson Scott Card. Vortex, que é a continuação de Insignia. Health Badge, da Sally Green. Mind Games, da Kirsten White. The Raven Boys, da Maggie Stiefvater, é o Garotos Corvos. 172 Hours on the Moon. The Archived e a continuação, The Unbound. E muita gente me pergunta deles, eles vão ser lançados aqui no Brasil, sim. Quem comprou os direitos foi a Bertrand. Me, Earl and the Dying Girl, do Jesse Andrews. The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, da Rachel Joyce. The Program, da Suzanne Young. Aí aqui eu tenho uma caneca com todos os marcadores e coisas que eu ganhei na Bienal. Reality Boy, da A.S. King. In the After, da Demetria Luneta. Rush, da Ivy Silver. Forsaken, da Lisa M. Stas. Born of Illusion, da Terry Brown, foi lançado aqui no Brasil como Filha da Ilusão. E Unremembered. Então aqui na segunda estante. Primeiro eu tenho 3 livros aqui que eu comprei no Book Depository. Fazem parte de uma coleção que a capa é tipo de tecido. E o primeiro é o Fahrenheit 451, o Neuromancer e iRobot. Depois eu tenho o box dos Jogos Vorazes, ele é bem simples, só tem isso daqui mesmo. Aí eu tenho o Wreck This Box, que é um box que vem o Wreck This Journal, e mais 2 livros que ainda não foram lançados aqui, o Mass e This Is Not a Book. The Shadow of the Wind, Carlos Ruiz Zafón. The Killing Moon, Geektastic, que é Geek, é uma coletânea de contos. Monument 14, da Amy Laybourne. Enclave, da Anne Aguirre. Incarceron e Safik, os 2 da Catherine Fisher. Depois um livro que todo mundo reconhece na minha estante e fala pra eu ler, que é o Gone, do Michael Grant. Tempest, aí tem esse ônibus aqui de Londres que eu vou tirar. 13 Reasons Why, do Jay Asher, que é os 13 porquês, eu amo de paixão esse livro. The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, do Michael Chabon. E por último eu tenho a box do Harry Potter britânica. Não vou tirar um por um porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre os meus livros de Harry Potter. Na estante de baixo eu tenho mais alguns paperbacks e alguns hardcovers misturados. The Noticer, do Andy Andrews. Memoirs of a Teenage Amnesiac, da Gabrielle Zevin. The House of the Scorpion, da Nathan Farmer. Hold Me Closer, Necromancer, da Alicia McBride. Hollow City, do Ransom Riggs, é a continuação do Senhorita Pellegrini para Crianças Peculiares. Mais uma edição de Jogador número 1, Ready Player One, agora em paperback. Wonder Boys, do Michael Chabon. House Moving Castle, da Diana Wynne Jones. Shades of Grey, do Jasper Ford. Annihilation, do Jeff Vandermeer, foi lançado pela Intrínseca Aniquilação. Aí eu tenho a versão que eu li de Ender's Game, o jogo do Exterminador. Depois eu tenho a série do Estilhaça-me, o Night Me, que tem o Destroy Me e o Fracture Me. Depois o Shatter Me, Unravel Me, Ignite Me, da Tahari Mafi. Not a Drop to Drink, da Mindy McGuinness. Water for Elephants, na capa digna dessa vez, água para elefantes, né? More Than This, do Patrick Ness. Every Day, do David Levitan. Rebel Bell, da Rachel Hawkins, muito bacana esse livro. Cruel Beauty, da Rosamund Hodge. Perfect Ruin, da Lauren DeStefano. The Chaos of Stars, da Kirsten White. Minders, da Michelle Jeff, e eu amo esse livro. Depois, os meus 2 queridinhos, The Eye of Minds e The Rule of Thoughts, do James Dashner. The Coldest Girl in Cold Town, da Holly Black. Night Film, da Marisha Pessel. Still Heart, do Brandon Sanderson. E vou virar um pouquinho aqui. These Broken Stars, parece que teve os direitos vendidos para novo conceito, então acho que vão lançar por aqui. E Lexicon, do Max Berry. Aqui na última estante eu tenho alguns livros em português, não tem nenhum em inglês mais aqui, porque não cabe mais na minha outra estante, como vocês viram, ela tá lotada. E aqui no começo também não vou mostrar porque são 3 livros sobre design e ilustrações, e daqui pra cima são todos cadernos e moleskines. Então, o primeiro livro dessa estante é o Revivente, do Ken Grimwood. A Escola do Bem e do Mal, do Soman Shainani. Desafio, Cemitério de Dragões, do Rafael Dracon. A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler. A Menina Mais Fria de Cold Town. Eu não comprei, tá? 2 versões, é que eu ganhei essa daqui. Invisível, do David Levitan e da Andrea Kramer. A Arma Escarlate. E a Comissão Chapeleira, da Renata Ventura. Marcados, da Carrag O'Brien. Fale, da Laurie Halsey Anderson. Uma História Sem Fim, do Michael End.
Asylum, da Madeline Rue, Voos e Sinos e Misteriosos Destinos, da Emma Trevane, Infinity Ring, O Motim do Tempo, é o primeiro livro da série, Jeremy Fink e o Sentido da Vida, Dias Perfeitos, do Rafael Montes, Level 2, da Lenore Affelans, Graceling, da Kirsten White, e O Alquimista, do Michael Scott, Ouro, Fogo e Megabytes, do Felipe Castilho, Ion, do Alison Goodman, O Julgamento de Shemaiah, do James Kimmel Jr., Mistborn, do Brandon Sanderson, Exorcismos, Amores e uma Dúzia de Bloss, do Eric Novello, Bloss foi ótimo, Blues, Mouse, da Art Spiegelman, Persepolis, da Marjane Satrapi, e o primeiro volume da Guerra dos Tronos HQ, do George Martin. E eu falo que essa aqui é a última estante, porque a última eu tenho só coisas de Harry Potter, então eu tenho essa Wizard Collection, que tem os filmes. Depois eu tenho 1, 2 e 3 boxes de Harry Potter diferentes. Mas eu não vou mostrar porque, como eu disse antes, eu pretendo fazer um vídeo só sobre as boxes de Harry Potter. Então hoje eu não vou mostrar pra vocês. E aqui eu tenho alguns brindes da Leia e outras coisas ali. E essa é a última estante. Então esse foi o Bookshelf Tour. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curtir a página do Facebook. É isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!